Hoje nós vamos falar sobre, na aula passada nós falamos sobre médium e mediunidade. Nós falamos um pouquinho de como funciona a questão da mediunidade, de quem vem com mediunidade, foi a nossa aula da segunda-feira passada. E hoje nós vamos falar de um tema que vocês ouvem falar bastante dentro do Espiritismo, que é a mediunidade com Jesus. Quando nós estamos falando de mediunidade com Jesus, tem um princípio básico, que Jesus, quando esteve com os apóstolos, ele explicou para os apóstolos, ele pediu para que os apóstolos trabalhassem e fizessem as curas, tudo aquilo que eles realizavam junto às pessoas, que ele fizesse isso de forma gratuita, que eles pudessem curar, que eles pudessem ajudar as pessoas gratuitamente, porque teriam recebido gratuitamente aquele dom, de promover essas curas, de realizar essas curas nas pessoas. Trazendo para a nossa época, os médiuns, de alguma forma, são os trabalhadores da seara. Essa função que a gente falou na segunda-feira passada, esse sentido a mais que a gente traz para interpretar aquilo que a espiritualidade está dizendo e trazer ao conhecimento da gente, para que a gente possa, de alguma forma, ter essa interlocução, que a gente possa ter essa comunicação com o mundo espiritual, que até então, antes da doutrina espírita, era uma coisa muito controlada, era uma coisa muito medrosa, As pessoas tinham um receio grande dessa relação com o espiritual. A partir da nossa doutrina, a gente começou a estudar isso e a gente começou a ter um entendimento diferente. Começamos a efetivamente estudar e aprender e a nos relacionar com essa espiritualidade. Bom, se esse dom, que a gente inclusive falou que não é um dom, é um sentido a mais, é um sexto sentido, mas que a gente trata, muitas pessoas tratam isso como dom, Se esse dom nos foi dado de forma gratuita, se eu vi com ele não é um desenvolvimento meu, não foi alguma coisa que eu fiz e que eu desenvolvi aquela habilidade em mim. Não foi uma coisa que eu estudei, que eu investi, que eu aprendi a fazer de tal forma e que aquilo se desenvolveu em mim. Correto? Não é uma técnica, não tem nada disso. Ele é efetivamente um instinto a mais, é um sentido a mais, que me foi dado de forma gratuita. Então, não é correto a gente utilizar a mediunidade e cobrar pela mediunidade. Em Mateus, capítulo 10, versículo 8, Jesus fala assim: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, que na época deles eram os maus espíritos, dai de graça o que de graça recebeste. Então, ele está trazendo essa orientação para nós, para que a gente utilize a mediunidade sem nenhum tipo de cobrança. Bom, mas Ricardo, e tem todo tipo de mediunidade. Lembra que a gente falou na segunda-feira passada que a mediunidade ela não escolhe a condição social da pessoa, a mediunidade não escolhe a raça da pessoa, a espiritualidade, a mediunidade não escolhe o sexo da pessoa, ela se dá em todas as pessoas. E inclusive a mediunidade não escolhe o desenvolvimento moral. A mediunidade ela se apresenta tanto naquela pessoa que é uma pessoa do bem, como ela se apresenta também naquela pessoa que é a pessoa que tem dificuldades, que está no seu momento de desenvolvimento moral, ético. Então, não tem, porque é médium, é bonzinho. Não, é médium. Se é bonzinho ou não, vai depender do quê? Dos frutos, das atitudes, daquilo que ele faz. A gente falou disso tudo na nossa aula passada. Bom, ele traz para nós a orientação de que a mediunidade deve ser utilizada de forma sagrada. E quando a gente vai entender o termo, sagrado, ele fala assim, utilizar a mediunidade de forma santa, como uma religião. A mediunidade, ela era uma coisa desconhecida.
e muitas vezes permanece desconhecida. Porque apesar do advento do Espiritismo, apesar de hoje a gente ter uma quantidade de informação tão grande para poder estudar isso, tem muitos e muitos médiuns, um grande volume, e eu não sei se a maioria, mas eu diria que quase metade, um grande volume dos médiuns não tem orientação. Simplesmente é médium e não procura a orientação. Quando eu vou estudar a mediunidade e eu vou ter esse entendimento de que é uma coisa sagrada, de que é uma coisa que deve ser utilizada de forma santa, o que remete a isso quando a gente fala sagrado? Uma coisa que deve ser usada de forma santificada. O que remete a isso? Que eu tenho que ter um cuidado grande, que não é uma coisa profana, que não é uma coisa do mundo, que não é uma coisa trivial, que pode se utilizar como a gente utiliza qualquer coisa da nossa vida. É uma coisa santa, é uma coisa sagrada. Então eu tenho que ter todo o cuidado, eu tenho que ter todo o respeito. E cuidado, respeito, essa relação toda, ela demanda de estudo, de entendimento, para que eu possa utilizar essa mediunidade de forma correta. Quando a gente olha, muitas e muitas pessoas, muitos e muitos médiums, pessoas que têm as suas mediunidades e que, a pretexto de uma aproximação de um espírito que se diz o mentor espiritual, ou o guia espiritual, ou aquele espírito que é o espírito que está cuidando daquela pessoa, muitos esquecem ou deixam de lado a parte do desenvolvimento. Muitos acabam deixando de lado a parte do estudar para aprimorar a sua mediunidade. E uma das coisas que nós vamos ver aqui hoje é que o essencial para uma mediunidade com Jesus, que é a forma santa, que é a forma sagrada, é a forma correta de ser utilizada a mediunidade, um dos princípios básicos disso é a reforma moral do médium. Então, o médium precisa estudar, o médium precisa se melhorar, ele precisa ter uma atitude mais ética e moral diante de tudo. Diante dos amigos, diante da família, diante da sociedade, diante do negócio, diante de tudo. Diante do centro, diante de todas as coisas. Não é mais o fazer de conta, né? Que eu faço de conta que sou do bem. Eu venho para a casa espírita e aqui todo mundo é santo. Mas lá no mundo real, a gente se mostra, a gente aparece. A mediunidade com Jesus, o princípio básico dela é esse. Porque estudando e me desenvolvendo e melhorando as minhas atitudes, o que vai acontecer? Eu vou vibrar numa faixa de energia mais sutil, melhor. Lembra que a gente falou de atração e de repulsão? Lembra que a gente falou que quando eu vibro negativamente, quando eu vibro numa faixa muito baixa, eu vou atrair companhias que vão interferir na minha existência de forma negativa? E quando eu vibro numa faixa melhor, eu vou atrair espíritos do bem para a minha companhia, que também serão importantes na minha jornada, na minha caminhada, no sentido de me orientar, de me direcionar, de cuidar de mim. Lembra que a gente falou isso? Isso vale para todo mundo. Só que vale ainda mais para o médium. Por quê? Porque se eu não tenho uma mediunidade ostensiva, todo mundo é médium, ok? Mas algumas pessoas têm uma mediunidade ostensiva. A mediunidade se apresenta para a pessoa. E ela não tem como disfarçar. Ela está ali sentindo os calafrios, ela está sentindo a energia, ela está sentindo a presença, ou, enfim, tem várias formas, né, que a gente já falou. Se ela é sensível, se ela percebe isso de forma mais fácil, ou seja, ela tem a mediunidade, ela também é mais acessível. A espiritualidade consegue chegar nela mais facilmente e consegue controlar essa pessoa mais facilmente. Simples como isso.
eu tenho um objeto, uma ferramenta de trabalho. E aí uma ferramenta de trabalho que não está muito boa. Eu vou tentar utilizar aquela ferramenta, eu vou ter dificuldade. Precisa passar um óleo, precisa arrumar, precisa alinhar, precisa afiar, precisa fazer algum trato nessa ferramenta para eu utilizar. Ok? Mas não, eu tenho uma outra ferramenta aqui que está prontinha. Que não precisa fazer ajuste nenhum, que ela está pronta para funcionar. Qual que vai ser mais fácil de utilizar? Aqui está pronta. A espiritualidade consegue utilizar mais facilmente o médium que tem a mediunidade ostensiva. Então, mais do que nunca, quando eu digo que eu tenho mediunidade, eu preciso cuidar muito da minha reforma íntima. Porque as minhas atitudes vão atrair esses espíritos para perto de mim. Se as minhas atitudes são boas, bons espíritos vão me inspirar, vão me fazer mais energizado, vão me fazer mais vibrante, né? Eu vou conseguir ter atitudes melhores. Mas se as minhas atitudes não são boas, eu vou atrair maus espíritos, espíritos mal intencionados, que vão querer me influenciar para aquilo que é o interesse deles. Vão me influenciar para aquilo que é o interesse deles. Eu estarei mais acessível tanto para um como para outro. Por isso, na mediunidade com Jesus, a primeira preocupação do médium deve ser usar a mediunidade de forma santa. Usar a mediunidade de forma sagrada. Mediunidade não é uma habilidade qualquer, não é uma técnica qualquer que a gente pode sair usando ao bel prazer, de acordo com os meus interesses. Mediunidade é sagrada, ok? A outra coisa que ele fala é que, se dentro da mediunidade nós já consideramos uma coisa sagrada, a mediunidade de cura, ela merece um reforço todo especial. Porque é através da interferência dos espíritos que aquela cura acontecerá. É através da atividade da espiritualidade que se promoverá a melhora do paciente. E nunca através do mérito do médium. Mas, gente, isso para nós parece simples. Sou um médium de cura. Trabalho num ambiente de cura. O espírito de luz se aproxima de mim, eu estou bem intencionado. O espírito de luz se aproxima de mim. Eu maravilhado com toda a energia do ambiente, do trabalho que eu estou realizando, que eu estou aprendendo, né? O médium está sempre aprendendo. O dia que você encontrar um médium que ele falar assim, então eu estou pronto, se preocupe. O médium está sempre aprendendo. O dia que ele estiver pronto, significa que ele não aprendeu nada, que ele precisa começar a estudar tudo de novo. Esse médium está aprendendo a trabalhar. Se aproxima do espírito de luz. Ele está sensível. Ele sente toda aquela emanação, toda aquela vibração, toda aquela energia. Ok? Nós, como somos seres ainda muito no começo da nossa evolução, a gente já logo vai começar a se achar, né? Porque é inerente da gente. A gente fala assim, nossa, você viu o tamanho do espírito que estava perto de mim, uma vibração, uma energia, uma coisa maravilhosa, porque você está sentindo aquela energia. Aí você vai lá e vai atender um paciente. E aí você não, a espiritualidade promove um tratamento e uma cura para aquela pessoa que deitou na sua maca. E a pessoa volta daqui 1 ou 2 encontros e fala que foi curado e que porque você... E, gente, quem frequenta a casa espírita nem sempre é espírita. A pessoa que vem até um hospital para ser atendido nem sempre segue a doutrina. Veio em busca da cura que precisava. E muito possivelmente pode permanecer ou deve voltar para a sua religião que ela tinha desde sempre. Só que é natural que, se a minha irmã
através da mediunidade dela, deu um passe em mim e eu melhorei de um problema grave, é natural que eu vá procurar a minha irmã e dizer para ela assim: olha, obrigado, nossa, eu vim aqui, você me tratou e eu melhorei, isso fez um bem para mim, e nossa, eu estou muito melhor, eu nem acredito que curou, eu nem acredito, eu fiz exame, o médico não achou mais nada, tal, e a gente fala, é natural, gente, como é que eu não vou fazer isso? Né? E aí tem um problema grave, chamado vaidade. Trabalhar mediunidade com Jesus é ser humilde. Trabalhar mediunidade com Jesus é reconhecer, sobretudo quando nós estamos falando de mediunidade de cura, é reconhecer que aquilo não é meu, que aquela cura não fui eu que promovi, que é a espiritualidade utilizando da minha energia, do meu ectoplasma, da minha vibração, da vibração do ambiente, para poder ministrar a cura para aquele irmão que está precisando. E só. A minha contribuição é energética. E só. Quem faz o trabalho, quem promove o tratamento, é a espiritualidade. Agora, fala para mim, como é que faz isso? No papel é simples. No PowerPoint é tranquilo. Como é que faz para não ser vaidoso? Como é que faz para alguém que vem me agradecer por uma cura que realizou? Eu falo, não, fica tranquilo, agradece a Jesus. Eu até falo, mas por dentro eu estou me achando. Né? Chega em casa, encontra a esposa, eu falo assim, então amor, vou te contar, mas assim, ó, com toda a humildade. Vou contar só para você. Daí chega um trabalho e fala assim, ó, não conta para ninguém. Vou contar só para você porque você é meu irmão, meu brother. Cara, aconteceu um negócio ontem no centro. Eu não me aguento. É difícil. Nós somos envaidecidos, somos orgulhosos, nós temos todas essas características e nós precisamos trabalhar ela. Mediunidade com Jesus é reforma íntima. É eu entender o meu lugar. Entender que eu sou um instrumento, uma ferramenta. Ok? Você pega um exemplo bem grotesco, tá? Bem grotesco. Você pega uma chave de fenda para apertar um parafuso. Quem que apertou o parafuso? Foi a chave de fenda ou foi você? Foi você. A espiritualidade está usando o médium, que é a chave de fenda. O médium é apenas o instrumento. Quem fez a voltinha lá e ajustou o negócio foi a espiritualidade. Gente, isso é das coisas mais complexas que existem na mediunidade. O eu, a minha vaidade, o meu egocentrismo, o meu orgulho, o meu eu anterior gritando dentro de mim com todas as minhas falhas e as minhas dificuldades que eu tenho que superar. Então, mediunidade com Jesus é por aí. E daí ele diz uma outra coisa, que nós não estamos falando, por exemplo, comparativamente, de um médico que estudou, fez faculdade, aprendeu, estudou o corpo humano, né? Estudou todas as dificuldades, as doenças que podem se apresentar, qual o tratamento para cada uma delas. Aí chega uma pessoa e vai fazer uma consulta com ele faz, dá um diagnóstico, dá um remédio e cura aquela pessoa. É diferente. Os médiums, principalmente quando nós estamos falando do médium de cura, ele recebe aquela orientação, ele repassa a orientação, ele recebe o cuidado, ele repassa o cuidado, sem ter o conhecimento daquilo que ele está falando. Muitas e muitas vezes, quando nós conversamos com o médium depois de uma consulta, se você perguntar para ele, escuta, o que era mesmo para usar? Teve uma vez que você atendeu lá, estava com o espírito tal, e ele deu uma orientação que era para fazer tal coisa. Não faço ideia. Não sei do que você está falando. Porque não é um conhecimento dele. É um conhecimento daquele espírito superior, daquele tutor espiritual que está se apresentando para trabalhar. Então, muito cuidado nessa hora. E a outra questão é que se a gente tem que cuidar
da questão da vaidade, quanto mais da questão de pôr preço. Quanto custa cobrar por conta da mediunidade? Até então eu só estava falando do meu achismo, de eu me achar dentro do tratamento. Agora você imagina se você começar a cobrar pelo atendimento. Se você quiser eu faço um atendimento para você, mas eu cobro tanto. Eu vou trazer um espírito de luz que vai fazer alguma coisa, algum atendimento, alguma explicação, alguma coisa. Isso não é mediunidade com Jesus. Isso não é mediunidade com Jesus. E nós temos algumas falhas aqui que a gente vai ver agora na sequência. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós não podemos vender palavras que não são nossas. Aquele conceito do médico que estudou e se preparou, ele pode cobrar uma consulta porque é ele que está dando atendimento, ele é a pessoa preparada. A partir do momento que eu estou fazendo uma consulta e eu estou cobrando por palavras que não são minhas, como eu posso vender uma coisa que não é minha, que não me pertence, que não fui eu não tenho o mérito daquele conhecimento, como eu posso vender isso? Como eu posso vender um atendimento? Como eu posso cobrar alguma coisa porque foi me dada de graça? E a orientação do Cristo foi dar de graça o que de graça recebeu. Mas tem gente que faz. Nós já vamos falar. Tem gente que faz. E tem toda a responsabilidade de quem faz. Não tem meio termo. É mediunidade com Jesus? Está dentro disso tudo que nós estamos falando. Está fora disso que nós estamos falando? Não é mediunidade com Jesus. É o quê? Não deixa de ser mediunidade. Não deixa de ter influência de um espírito. Por isso que é tão importante a gente ter aquela aula antes, né? Da influência dos espíritos. Porque a gente pode imaginar um espírito de luz que está perto de alguém fazendo supostamente o bem para o outro, só que em benefício próprio. Mas eu estou fazendo a caridade, eu estou fazendo o bem para o outro, eu estou orientando, eu estou ajudando a pessoa, mas está cobrando por isso, em benefício próprio. O fruto do seu trabalho é o dinheiro pago. Então você não tem mérito na espiritualidade. Fruto foi pago e você não tem mérito na espiritualidade. Agora tem o seguinte: o que você fez é uma coisa certa ou errada? Diante da orientação do Cristo é errado. Então, além de não ter o salário do lado de lá, você ainda está contraindo dívida e terá que responder por isso. Aquele livro que eu orientei na terça-feira passada se chama Trilhas da Libertação. Gente, quem tem mediunidade tem que ler esse livro. Trilhas da Libertação. Não deixem de ler esse livro. Ele é fantástico e ele aborda exatamente esse tema, contando a história do médium Davi. E aí ele passa por um monte de coisa. Tudo sempre começa por uma mediunidade linda, por uma coisa que aflora, por um sentimento que você percebe. A espiritualidade se aproxima porque quer cuidar de você, porque aquele é teu propósito, porque você veio com aquele dom, com aquela missão da mediunidade. E a espiritualidade, ela vai até onde ela pode ir. Eu começo a me envaidecer. Eu começo a achar que eu sou o poderoso. Que eu dou uma orientação ou outra e eu acerto as coisas que eu falo. Isso começa a me envaidecer. Eu começo a cobrar por isso. Eu começo a me complicar. A partir do momento que eu comecei a me envaidecer, a espiritualidade vai tentar me trazer para o caminho certo. Só que lembra que eu atraio aquilo que eu vibro.
Eu atraio para a minha condição espiritual. Dá para a gente imaginar que um espírito de luz, lembra que a gente estudou lá a evolução dos espíritos? Lembra a condição daqueles espíritos que se transformaram em espíritos superiores, espíritos de luz? Dá para imaginar que um espírito naquela condição, que está pensando no bem como humanidade, que deixou de pensar em si, que trabalha em prol do mundo, das pessoas, dá para imaginar que esse espírito vai se aliar a um médium vaidoso, que vai fazer atendimento cobrando pela consulta? Dá para imaginar isso? Não. Não dá para imaginar. Mas tem alguém ali? Não tenho dúvida. Sem sombra de dúvida, sempre vai ter alguém ali. Quem estará ali? Quem o médium quiser. Quantos e quantos médiums recebem espíritos maravilhosos, de nomes fantásticos? Os maiores espíritos da Terra se apresentam através de médiums. Será que é? Ou será que não é? Como é que é a mediunidade desse médium? O que ele está fazendo? Como ele está fazendo? Mais do que isso. Mais do que como ele está usando a mediunidade. Como é o ser, o médium? O que ele faz? Como ele trata as pessoas? Como ele conversa com as pessoas? Como ele trata o próximo? Como que é a relação dele? É diante dessas coisas que a gente vai medir e vai poder saber se aquele espírito que está com ele é realmente quem diz ser. Quem está dizendo que está se apresentando ali. Agora, vocês acham que um espírito superior vai se apresentar por interesse do médium para fazer uma cobrança de um atendimento, gente? A resposta é não. Na verdade, a resposta é nunca. Mas a espiritualidade da concorrência, né? Eu digo assim, existe inteligência na concorrência. A espiritualidade da concorrência também é astuta. Também estuda. Também sabe umas artimanhas. E essa espiritualidade pode sim se aproximar de um médium, supostamente sendo um espírito bom, e um médium inebriado da sua vaidade, querendo que a comunicação seja com o espírito tal, invigilante, vai comprar gato por lebre. Vai comprar a ideia de que seja realmente aquele espírito. E depois de afinizado, gente, depois de aproximado, muito dificilmente esse médium vai conseguir perceber a diferença. Muito dificilmente ele vai perceber a diferença. Ele vai continuar fazendo os atendimentos, as coisas, dizendo que a entidade dele está ali, que o tutor dele está ali, né, que o guia espiritual dele está ali, quando na verdade não é. É alguém, algum espírito se passando por aquela condição. E muitas vezes, como o médium já está acostumado com aquela relação, o que acontece? Ele já conhece, ele já sabe como é o jeito do atendimento daquele espírito. Então, quando ele vai chegando, ele já vai acostumado, ele já vai fazendo as coisas, os movimentos, os gestos, a forma de atender, a forma de cuidar. Ele já está tão acostumado a fazer aquilo que ele vai fazendo mecanicamente. E isso fortalece ainda mais a relação desse espírito, que na verdade é um obsessor, se passando por um tutor, se passando por um mentor, por um guia. E dificilmente esse médium terá condições, dificilmente ele terá condições de perceber isso. E muito possivelmente, se alguém chegar e disser para ele, não é o teu tutor, não é o teu mentor, não é o teu guia, aí a coisa complica.
porque jamais vai assumir essa postura, essa posição, essa condição de que não seja. Mediunidade é coisa séria. Mediunidade tem que ser com Jesus, porque você pode passar uma vida inteira achando que está fazendo algo e tomar um belo de um susto quando chegar do lado de lá e descobrir que você foi marionete de espíritos que estavam só se divertindo com você. Mas eu fiz o mal através da minha mediunidade? Eu fiz o mal? Eu prejudiquei alguém? Talvez não. Talvez eu não tenha prejudicado. Mas você acha que um médium vem com mediunidade só para não prejudicar alguém? Você acha que a pessoa vem com uma mediunidade, com um dom de Deus, só para não prejudicar alguém? Não, esse dom ele precisa ser utilizado em favor do máximo de pessoas possível. E quando eu negligencio a minha mediunidade e me distraio no caminho, talvez aquele mentor, talvez aquele tutor espiritual, aquele espírito que me ajudaria a ajudar as pessoas, ele esteja afastado por uma escolha que eu fiz. A missão que eu tinha para cumprir, eu não cumpri. Eu vim com a mediunidade e me perdi no meio do caminho. No começo eu até senti a presença dele, mas depois a coisa se perdeu. É um trechinho do livro que eu estou dizendo para vocês. Trilhas da Libertação. Leiam esse livro. Bom, vamos lá. A outra coisa que ele fala aqui é sobre o fato da mediunidade ser entregue e ser disponibilizada para todos os cantos, né? O que é essa mediunidade? Não poderia ser paga. Essa orientação não poderia ser paga. Então você imagina assim: mais do que nunca, agora e daqui para frente cada vez mais, nós teremos médiuns. Conforme a gente vai evoluindo, mais pessoas serão médiuns. Se a gente cobrasse pela orientação, se a gente cobrasse por esse cuidado que vem do céu, por esse cuidado que vem do plano espiritual, nós estaríamos dando um álibi para as pessoas que não têm dinheiro, de poder chegar do lado de lá e na hora do julgamento falar assim: escuta, mas eu não tinha dinheiro para pagar por uma orientação de um médium, então você não pode me penalizar. A mediunidade foi dada para todas as áreas, para todos os segmentos, para todas as condições sociais, para todo mundo, para que a informação chegasse aos 4 cantos, em todos os cantos. Foi concedida dessa forma, e que teria que ser de graça, tem que ser de graça, não tem que ser gratuita, para que possa chegar no máximo de pessoas. Uma orientação que é necessária para todos, mesmo para quem não é espírita. Não precisa necessariamente ser espírita. A nossa doutrina, antes de ser uma religião, lembra quando a gente teve lá nos começos das primeiras aulas do ESD? Doutrina filosófica de vida com fins religiosos. É uma doutrina filosófica de vida com fins religiosos. Ela nasceu como ciência, se transformou numa filosofia com fins religiosos. E a finalidade religiosa dela é porque nós consideramos sempre a presença de Deus e do Evangelho do Cristo em nossas vidas. Mas eu não preciso ser espírita para seguir o que o Espiritismo ensina. Eu posso continuar tendo uma outra religião. Não preciso converter todo mundo para o Espiritismo.
Mas a informação que o Espiritismo traz precisa chegar para todo mundo, para que eu não possa ter o hábito de dizer que eu não sabia. Então, por isso, a mediunidade existe em todos os campos. Vamos lá. Se a pessoa quiser presentear um médium, de alguma forma, o médium pode receber? O médium pode tudo. Todo mundo pode tudo. Tem um exemplo que existem alguns espíritos que vieram e passaram por aqui, que são espíritos missionários. Então, o Chico é uma dessas pessoas. E o Chico nunca aceitou um presente de ninguém. Ele recebia. E ele esperava que ali na frente ia passar uma outra pessoa precisando. Eu lembro sempre de um episódio que ele ganhou um relógio. Tem várias histórias, né? Mas tem um episódio que ele ganhou um relógio e ele agradeceu a pessoa, recebeu o relógio, guardou o relógio e ficou esperando a oportunidade de dar esse relógio para alguém. Veio uma senhora que precisava tomar um remédio e que ela não se perdia e ela não sabia o que fazia. Ele falou qual que era o problema. Ela falou: o problema é que eu perco a hora do remédio porque eu não tenho relógio, eu não tenho como controlar, não sei o que. Ele falou: não, eu já tenho uma solução para você. Foi lá, pega o relógio para mim, pegou o relógio e deu para a pessoa. O problema do presente, o problema de presentear é a vaidade do médium. Se eu recebo alguma coisa e eu tenho maturidade espiritual de entender que aquilo é um agradecimento do sentimento da pessoa, não por mim, mas pela espiritualidade, não seria lícito eu receber para mim um presente de uma coisa que não fui eu que fiz. Né? Fui eu que fiz? Não. Então eu agradeço o presente que você está me dando, mas eu vou dar esse presente aqui a tal pessoa que está precisando muito. E tem gente precisando de tudo. De tudo. De qualquer coisa que a gente possa ganhar de presente. O que vocês imaginarem, tem gente precisando. Então, é complicada essa situação para o médium. Quem está dando é como a pessoa que eu falei agradecendo. Quem está dando porque está agradecida, está naquela situação de contentamento, de alegria por ter recebido um atendimento, recebido alguma coisa da espiritualidade. Quem está recebendo o presente é que tem que saber filtrar. Assim como quem está recebendo o agradecimento pela cura, pela situação. Eu falo à pessoa: não, aqui não se pode agradecer a ninguém pelas coisas que vocês receberem da espiritualidade. Pode agradecer. Estou recebendo, vou dar para alguém. Estou recebendo, vou fazer chegar em alguém. Tá? Note-se, entretanto, que médiuns interesseiros não são apenas os que porventura exijam uma retribuição fixa, mas também pela vaidade do saber as coisas. Esse é um dos defeitos que os espíritos zombeteiros sabem muito bem tirar partido e de que se aproveitam com uma habilidade, uma astúcia verdadeiramente notáveis. Muitos dos médiuns que atendem e cobram porque dizem que passam por dificuldades financeiras, que passam por uma situação que precisam daquilo para poder sustentar a família, ok? Inclusive outros centros, terreiros, enfim, que fazem cobranças, né? Que é para sustentar e tudo mais. A espiritualidade vem dizer para nós que, além da questão do valor fixo, muitos fazem a cobrança não só por isso, fazem pela vaidade do saber, fazem pela vaidade de dizer: eu fui o médium, eu falei tal coisa e a coisa aconteceu. Eu disse que ia acontecer assim e olha lá, viu? Eu disse que ia acontecer assim e foi feito assim. É pela vaidade do médium. E eles reforçam. Por conta dessa vaidade, esses espíritos astutos se aproveitam da situação
e criam aquela situação que a gente falou ainda há pouco, de se aproveitar do médium, de se aproveitar daquela mediunidade, para parecer que é alguém de luz, mas que muitas vezes é um espírito mal intencionado. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem, e os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um instrumento próprio. A mediunidade séria não pode ser e nem nunca será uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, identificando logo essas pessoas como ledores de sorte, mas também porque isso dependeria da cumplicidade dessa espiritualidade. Então, além da questão da falta de credibilidade, que logo se identifica como ledores de sorte, ainda tem a questão de que não poderia ser transformada numa profissão, porque não é uma profissão que depende só de mim. A mediunidade séria não depende só de mim. Ela depende de quem? O telefone toca de lá para cá. São eles que dizem quem vai se comunicar. O médium pode estar ali atento. Acontece às vezes do médium vir desconcentrado, ou está cheio de problema em casa, ou está passando por dificuldades. Às vezes o médium senta para trabalhar e ali ele fica. Igual a cadeira. Sentado. E só. Não acontece nenhuma comunicação, não acontece nenhuma vibração, ele não se sente mal, ele não se sente bem. É como se ele não estivesse ali naquele dia. Não sei o que está acontecendo. Não consigo me concentrar. Não acontece nada, não sinto nada, não vejo nada, não percebo nada, não ouço nada. Nada. Por quê? Porque não depende dele. Não depende dele querer sentir e se fazer presente. E muitas são as pessoas que se aproveitam da condição de quem quer receber a comunicação. Gente, que coisa mais desesperadora do que alguém que perdeu um ente querido, alguém que perdeu um amor da vida e que quer muito se comunicar, quer muito saber notícias dessa pessoa que agora está no plano espiritual. Não existe nenhum médium com essa habilidade de eu chegar para o médium e falar o seguinte: então, fulano de tal desencarnou. Você tem como chamar ele aí? Chama ele aí para mim. Então tá, então pensa nele que eu vou trazer ele. Mentaliza ele, imagina a figura dele como ele era que eu vou trazer ele. Não existe, gente. Só que existe um monte que faz de conta. Porque existe um monte de gente desesperada querendo receber essa mensagem. Isso não quer dizer que não exista comunicações autênticas. Existe. Quando ela é espontânea. Quando ela acontece, porque acontece. Se o Chico, que era o Chico, não podia garantir. O Chico, que era o Chico, chegava lá, psicografava, chegava no final e ele lia o nome do desencarnado para ver se tinha alguém que tinha ido lá. Mas ele não chegava, conversava com a pessoa, falava: então, perdeu? Quem que é? Ah, tá, como que é o nome dele? E como que era isso? O que ele gostava? O que ele fazia? Nem sabia que a pessoa estava sentada lá. Não fazia ideia de quem estava sentado lá assistindo. Lógico que normalmente existiam pessoas que recebiam cartas, porque a espiritualidade já levava, né? Já pegava aquela família, a família teve uma ideia: vou lá visitar o Chico Xavier. E a pessoa chegava lá com a grande ideia de ter visitado o Chico. E quando estava lá sentado, será, chegava a carta. A espiritualidade tinha levado, a espiritualidade tinha preparado aquele espírito que precisava, levava até a comunicação lá no centro, acontecia a psicografia e entregava-se a carta. Tudo quem fez foi a espiritualidade. Tudo quem fez foi a espiritualidade. Tem um telefone dele lá? Liga para ele. Estou precisando falar com ele, preciso tirar uma dúvida. Onde que ele guardou os negócios lá? Não existe isso, gente. Quer acreditar? Quer acreditar que existe? Quer acreditar no médium que está dizendo que trouxe, que pode trazer, que pode pintar e bordar? Livre-arbítrio.
Ok? A nossa doutrina explica que isso não existe. Se a comunicação for autêntica, ela vai acontecer de forma espontânea e ela trará elementos que comprovam, independente de você ter falado uma vírgula com o médium. Você nunca falou, você nunca viu o médium e ele vai assinar como assinava, ele vai falar de pessoas que já se foram antes, que estão lá com ele, o vô tal, a avó tal, o fulano, o ciclano. Ele vai trazer elementos dentro da comunicação que validam aquilo que ele está escrevendo, de forma espontânea. Ok? Então, a gente não pode imaginar que esse médium tenha tal poder, tal capacidade. Ainda mais quando nós estamos falando de um médium que cobra por isso. Se o médium cobra por isso, a presença espiritual ao redor dele não é boa. Não é, mas será? Não, não é boa. Não sou eu que estou dizendo. Livro dos Espíritos, Evangelho sobre o Espiritismo, Livro dos Médiuns. Compilação básica da nossa doutrina. Não é que tem chance de não ser boa, não. Não é boa a companhia se ele está cobrando 1 centavo. Se ele está cobrando um saco de sal, de açúcar. Ok? Não é boa. Vamos lá. A mediunidade não é uma arte, nem um talento, pelo que se pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem um concurso dos espíritos. Faltando este, não há mediunidade. Todos os homens têm o seu grau de mediunidade, nas mais variadas posições evolutivas. E esse atributo dos espíritos representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem. Nós, conforme vamos evoluindo, a gente vai tendo mais mediunidade, né? A gente já falou isso. Só que a gente está aprendendo a lidar com isso. Faz parte do nosso processo de evolução a gente sentir essas coisas que a gente citou aqui, né? Do espírito se aproximar, da gente se encantar, a gente começar a fazer os atendimentos, e aí eu preciso fazer toda a reforma íntima, mas daí eu não... Médium, é muito comum você ver o médium não estudando. É muito comum você ver um médium entrar dentro de uma casa como a nossa, ele começa participando das palestras, ele vai para o grupo de estudo, ele vai para o grupo de desenvolvimento, daí ele vai para o grupo mediúnico. Você nunca mais vê ele aqui sentado na palestra estudando. Quantos médiums tem na casa? Quantos médiums tem nas casas que vocês já frequentaram? Quantos médiums desses médiums estavam lá no grupo de estudo? No grupo de desenvolvimento? É o comum. É a normalidade. A maioria dos médiums não estudam. Depois que virou médium, agora tem uma conexão sublime e direta com o Todo-Poderoso. Não precisa mais estudar. Por quê? Porque a gente parece umas crianças que ganharam um brinquedo novo. Já viram criança quando ganha brinquedo novo? A gente parece umas crianças que ganham um brinquedo novo. A gente está distraído ali com o nosso brinquedinho, com a nossa mediunidade, esquecendo o propósito dela, que é santo, sagrado. Por isso é tão prioritário o médium focar na sua reforma íntima. Você vê um médium cheio de manias, um médium que ainda bebe, um médium que ainda fuma, um médium que ainda tem desregramento sexual, um médium que tem uma vida social muito ativa, né? Você vê um médium, não estou dizendo que tem que ser enclausurado, mas tem coisas que não vão bater. Uma pessoa que tem sensibilidade, uma pessoa que é médium, tem mediunidade, vai continuar bebendo? Mas é socialmente? Sim, socialmente com os desencarnados e com os encarnados, né? Porque está sempre acompanhado. Não bate, não combina. A mediunidade não combina com essas coisas e é preciso começar a fazer escolhas. A partir do momento que eu não faço as escolhas, eu estou escolhendo ser submetido àqueles espíritos que vão se aproximar de mim.
que vão interferir, que vão influenciar, que vão fazer. Mediunidade com Jesus não é isso. Se eles estão se aproximando de mim, é porque eu estou vibrando nessa direção e eu estou chamando eles, venham. E é inevitável, eles não conseguem recusar. Eles são atraídos. Por quê? Pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos, pelas minhas atitudes, por tudo, da forma como eu estou fazendo as coisas. Então, se isso está acontecendo, mais do que nunca eu devo reforçar meu evangelho, eu devo reforçar minha vigília, eu devo reforçar todos os pontos que me façam vibrar numa sintonia diferente, para que eles não consigam chegar perto de mim. Quem faz a defesa? Sou eu. Sou eu que faço a defesa. A gente sempre brinca de dizer assim, dentro de casas espíritas, nós vamos encontrar grupos de atendimento espiritual, alguns grupos que a gente chama de desobsessão. Gente, grupo de desobsessão é secar gelo. Grupo de desobsessão é secar gelo. Experimenta secar gelo. Pega uma barra de gelo, pega um pedacinho de pano e fica tentando secar ele. Tu não vai vencer. Por quê? Porque dependendo da situação da pessoa que está vindo buscar ajuda, a gente recebe, não é todo o tempo, mas a gente recebe comunicações em grupos como esse, que o espírito fala assim, eu quero ir embora, mas o fulano não me deixa. Ele me chama, ela me chama, tudo que eu quero é ir embora. Lei de atração. Os iguais se atraem e ele se sente, na verdade nesse caso é o encarnado que está obsediando o desencarnado quase. E isso é muito real. É eu vir na casa espírita, achar que eu preciso chegar aqui, que eu posso subir, fazer meu atendimento, preencher minha fichinha, que lá no grupo mediúnico vão acontecer os atendimentos e que eu saio daqui lindo e formoso para voltar na vida que eu estou levando. E na próxima semana eu volto com o ônibus de novo. Cheio o ônibus. É secar gelo, vou ficar voltando toda semana aqui que eu sou motorista do ônibus. Estou trazendo os espíritos para ser atendido aqui Não vai acabar nunca. E gente, não acaba. Não acaba, é sem fim. O que essa pessoa precisa fazer? Primeiro vende um ônibus. Se desvincula disso. Busca a sua vibração, o seu equilíbrio, a sua atitude, o seu pensamento, o seu sentimento durante a semana. Ok? E aí, para finalizar aqui, que é aquela frase final, tá? Ele diz assim: aquele, pois, que não tem o que viver, procure outros recursos que não da mediunidade. Eu não tenho trabalho, eu não tenho emprego, eu não tenho o que fazer. Usa qualquer outro recurso que não seja da mediunidade. E a espiritualidade vai entender que você dispôs somente do tempo que materialmente era possível para você se dedicar para as coisas de Deus. Não deu tempo para se dedicar para as coisas de Deus? Não tem problema. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e os seus sacrifícios, enquanto se afastarão dos que pretendem fazer da mediunidade um meio de sobrevivência. Não tem como sobreviver? Não usa a mediunidade. Larga o seu trabalho espiritual, larga o centro, larga os seus grupos, larga tudo que você está fazendo, vai arrumar um emprego e vai trabalhar. Mas jamais utilize a mediunidade por qualquer valor que seja. Mediunidade não é profissão. Se for utilizada dessa forma, não é mediunidade com Jesus. Ficou alguma dúvida? Tem dúvida sobre o assunto? Bastante coisa que realmente hoje foi claro. É para não deixar dúvida. Eles são assim, ó. Eu trouxe algumas coisas. É para não deixar dúvida. Isso é bom, né? Essas falas aqui são textos do Evangelho, são textos do Livro dos Médiuns, são textos do Livro dos Espíritos, que é para a gente não ter dúvida. Ok?